Conjuntura Live esteve presente nos 2 atos que ocorreram na cidade no Dia do Trabalhador. Bem, aqui é Paulo Farias, sou presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da seção aqui do Rio de Janeiro, e queria aqui registrar esse grande dia, 1º de maio, realizado aqui no Parque de Madureira. O ato foi feito em conjunto com as outras centrais sindicais e é um grande momento, né? Porque aqui o povo da Zona Norte, o povo do subúrbio, trabalhador, trabalhadora, né, já vem normalmente aqui. E aqui foi um ponto de encontro para celebrar esse dia, né, um dia tão importante para nós e que a mídia burguesa faz questão de invisibilizar. Mas nós nunca deixamos de celebrar essa data, de lembrar a memória dos 8 combatentes que foram brutalmente assassinados em Chicago em 1886, mas também para dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil estão emanados, né, para restaurar a democracia no Brasil, para defender um projeto nacional de desenvolvimento com valorização do trabalho e que traga de volta os direitos que foram arrancados pelos governos Temer e Bolsonaro e celebrar também, né, os 80 anos da consolidação das leis de trabalho. E nessa celebração a gente quer dizer que mais do que nunca os efeitos nocivos da reforma trabalhista precisam ser restaurados aqueles direitos que foram arrancados pelo governo Lula. Então eu queria te dizer nessa data que foi um grande ato hoje, né? É um grande dia para a gente fazer com que, né, aquilo que os trabalhadores defenderam nas eleições de 2022 se transforme na bandeira de luta para que o Brasil, de fato, se reencontre com um projeto nacional soberano que traga de volta os empregos que foram prometidos e não foram, né, feitos com o governo Temer, nem o governo Bolsonaro. E é justamente esses empregos que a gente precisa para restaurar de vez a dignidade dos trabalhadores. Trazer de volta o piso regional aqui, que foi sequestrado pelo governador Cláudio Castro, né, e fazer com que esse piso de volta atenda 2,5 milhões de trabalhadores e dizer, né, para todos e para todas, vamos celebrar o 1º de maio, mas vamos, antes de tudo, dizer que os trabalhadores querem seus direitos que foram brutalmente arrancados pelo governo Bolsonaro e pelo governo Temer. Não a reforma trabalhista e não a reforma da Previdência. Nós queremos viver depois de trabalhar. Nós vemos a privatização do metrô de Minas Gerais, quando o governo poderia impedir essa privatização. Então esse 1º de maio aqui, pessoal, é o primeiro da luta dos trabalhadores. Temos que apostar os trabalhadores se organizam no seu local de trabalho e mais do que isso, os trabalhadores têm... Bom, esse 1º de maio aqui no Museu da Manhã e no mar, né? Na verdade, nós estamos mais próximos do mar do que o Museu da Manhã. Ele tem um grande significado, porque é um 1º de maio convocado pelas entidades sindicais, pelas entidades do movimento social e popular, com caráter de independência de classe e de independência política em relação ao governo. Nós estamos enfrentando um governo que é um governo de uma frente amplíssima, um governo de unidade nacional, né? E que, lamentavelmente, apesar do êxito que foi para todos nós que derrotamos Bolsonaro eleitoralmente, não é um governo nosso. É um governo que vai estar a serviço do grande capital, a serviço da burguesia e que nós, enquanto classe trabalhadora, nós dos setores explorados e oprimidos, temos que manter a nossa mobilização de forma permanente, independente e organizada.
para pressionar pelas nossas pautas, pela questão da revogação das reformas trabalhista e previdenciária, pela revogação do novo ensino médio e tantas séries de outras, a valorização do salário mínimo para que ele chegue ao nível do DIEESE. Essas lutas todas só acontecerão a partir da organização independente da classe trabalhadora e seus aliados, que são setores explorados, setores oprimidos da sociedade. E o 1º de maio aqui está a serviço disso. Então, saber que lá em Parque Madureira tem um 1º de maio com a prefeitura, com a conciliação de classe, esse aí não é o caminho para a classe trabalhadora. Aqui está o verdadeiro resgate do 1º de maio, dos mártires de Chicago, e é um orgulho muito grande a gente poder estar aqui na praça cumprindo esse papel. E particularmente aqui no Rio, não tem como passar pano no Eduardo Paes. Nós do MRT viemos aqui nessa manifestação que a gente acha muito importante que aconteçam manifestações independentes dos governos, dos patrões. É um absurdo que as grandes centrais sindicais estão fazendo no país, chamando desde o Tarcísio ao Eduardo Paes aqui no Rio. Nenhuma dos ataques do governo Bolsonaro, do Temer, vão ser revogados com conciliação de classes. O Lula já falou que não vai revogar a reforma do ensino médio, não vai revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. O caminho é construir um polo de independência política da classe trabalhadora para fortalecer cada luta em curso, mas para isso é crucial essa batalha da independência dos sindicatos, das organizações populares, estudantis, para fortalecer as lutas. O que não é esperando que o governo Lula-Alckmin faça algo, nem muito menos conciliando com a extrema-direita, como em São Paulo, ou com o Eduardo Paes aqui no Rio. Estamos aqui no 1º de maio, né? Sou Adriano, sou militante da CST, da oposição Correio Rio de Janeiro. Estamos num 1º de maio muito importante, né? Porque demarca a necessidade de fazer um ato com independência de classe, sem patrão e sem governo. A classe trabalhadora não vive um bom momento, existe uma precarização grande no trabalho, uma informalidade enorme, direitos retirados, e a forma de derrotar, de fazer a classe trabalhadora ter conquista é na luta. E esse 1º de maio demarca essa característica. Nesse sentido, é importante também apontar que as medidas até agora apresentadas pelo governo Lula não vão resolver essa situação de precarização da classe trabalhadora. Um salário mínimo miserável continua. Agora está se apresentando um arcabouço fiscal onde o eixo é fazer superávit primário para pagar o juro da dívida, ou seja, dar mais dinheiro para banqueiros, retirando da classe trabalhadora. Por isso também que esse ato é importante destacar, fazer uma forte crítica à direção das centrais sindicais que estão fazendo hoje atos com os governos, com os patrões. Aqui no Rio de Janeiro, estão fazendo um ato financiado pelo Eduardo Paes, o prefeito que perseguiu e demitiu os garis da Colube. Então essa marca vai ficar e nós temos que fazer essa denúncia. Para nós, o fundamental é construir uma jornada de lutas e apresentar uma saída de fundo para a classe trabalhadora que passa pela revogação das contrarreformas, pelo não pagamento da dívida, a taxação dos bilionários, o aumento real de salário. É dessa forma, na luta e apresentando esse programa alternativo, que a gente vai conseguir, de fato, mudar a situação da classe trabalhadora no país. A gente vê no dia a dia a necessidade dos trabalhadores, na verdade, que quer resgatar a luta internacional dos trabalhadores, que quer apontar que daqui para frente no Brasil é necessário que os trabalhadores se organizem independentes.